Olá, eu sou o Wallace Moura, sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente sou orientado pela professora doutora Edith Rocha. O escopo da minha apresentação aqui são as fontes manuscritas da segunda messa de Ceruti no Brasil, mapeamento e análise musicográfica. Então, para isso eu gostaria de falar um pouco sobre o compositor. Quem foi o Giuseppe Ceruti? Ele floresceu entre 1803 e 1869, né, era de Turim, na Itália, norte da Itália, região do Piemonte. Era maestro e organista, autodidata em música, embora seu pai fosse um violonista. Foi organista da paróquia de São Carlo Borromeo, em Turim, pelo menos até 1830, e no ano seguinte ele foi nomeado organista da Catedral de Turim, Catedral São João Batista. E ele era também, além de maestro organista, um compositor de peças didáticas para órgão e música sacra. Então, nós vamos aqui abordar a obra especificamente. Então, mostro aqui para vocês a partitura do Glória. O Glória, que é o segundo movimento no gênero missa, vem após o Kyrie, né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o segundo tenor, né? Que é o que nós vamos perceber mais à frente, que houve algumas mudanças que eu vou trazer aqui, né? Aqui também temos o Laudamus, né, que é o segundo movimento após o Glória. E eu gostaria já de explicitar para vocês aqui ah, essa, esse compasso 3x4, que é o compasso inicial do Laudamus. Eu gostaria que vocês tivessem essa informação guardada, porque mais para frente nós vamos ver algumas outras coisas em relação a isso. Também temos aqui a presença do credo. Nós vamos perceber que ele não está presente em todas as partes, né, do que nós temos no Brasil. Inclusive, essa missa, nessa edição, ela não vem com Santos e Agnus Dei, que são, né, Santos, Benedictus e Agnus Dei, que seriam as partes seguintes. Ela vem com Kyrie, com Glória e com Credo completos. Então, o que é que nós podemos pensar aqui? Essa segunda missa em solo brasileiro, né? Então, falando um pouco sobre de onde vem, de onde eu conheci essa peça, eu morei em Barbacena, Minas Gerais, durante 20 anos, e nesse período eu tive contato com essa missa. Ela é feita, né, anualmente durante a Vigília Pascal e durante o Domingo de Páscoa, né, e somente nessas festividades, né, ou seja, é uma peça guardada para um momento chave, né, na vida da comunidade de Barbacena. Nesses casos são feitos os excertos. Na Vigília Pascal faz-se o Glória, o Laudamus e o Cum Santo Espírito, e no Domingo de Páscoa, além desses, ainda se faz o Kyrie, né, como ato penitencial. Então, desde o início da minha trajetória, né, eu fiquei pensando quem era esse sujeito, porque, né, não é um nome comumente falado, né, nos dicionários de música, e sempre ficava procurando saber quem era, se ele era de Barbacena, se ele era de São João del Rei, ou era da região, né? Mas sempre tinha uma dúvida, né? Sempre ficavam essas interrogações na minha cabeça, né? E aí também com isso, né? Também as perguntas, né? Ele terá permanecido em Turim durante toda a sua vida? Ou seja, será que em algum momento ele chegou a vir para a América Latina, nomeadamente para o Brasil, né? E aí, tendo trazido essa missa, né, e outras peças dele, que pelo menos eu não tenho conhecimento de que façam parte, né, dos nossos arquivos aqui, a versão original também não foi localizada por enquanto, mesmo em contatos com as igrejas, né, onde o Ceruti trabalhou na Europa e, e também nas bibliotecas, né, enfim, de Turim. Não consegui achar o original dessa missa. Achei outras coisas também interessantes, mas dessa missa especificamente não consegui achar, né? E também é interessante nós percebermos que
Existem versões brasileiras preservadas dessa missa em vários estados brasileiros. Aqui nós vamos trabalhar com três, né? Que aqui eu estou utilizando como metodologia para essa apresentação o levantamento de versões dessa obra no Brasil. Então selecionei, né, três fontes para fazermos essa análise, né? E aqui elas estão então em Salvador, uma no Nordeste e duas no Sudeste. Uma que está em Minas Gerais e a outra está em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, né? Então aqui eu demonstro para vocês a missa, né, a cópia que está no acervo Maestro Chico Aniceto, que é da UENG, que é um núcleo aqui de Belo Horizonte, né, onde eu habito atualmente. Também a do acervo Maestro Tranquilino Bastos de Salvador da Bahia, gentilmente cedida pelo professor Juvino Alves, ainda nos anos de 2011, quando eu comecei a ter é, aprofundar o interesse, né, pela pesquisa dessa missa. E aqui esse acervo digital, coloquei assim porque está disponível no IMSLP, que é um acervo que está em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. E aqui então passamos agora para a análise das adaptações locais. Bom, podemos perceber que dentro da própria cópia do maestro Chico Aniceto, né, ou que está no acervo, é, existem três formas de escrever, de grafar o nome do Ceruti, né? Eu acho isso muito interessante, porque, falando da minha própria experiência, quando eu fui perguntar a primeira vez sobre o nome, de quem que era aquela missa, eu ouvi que era a missa de Serzuti, Serzuti. E depois também missa de Sezuti, sem o R, né? E aí eu vi alguns traços de oralidade, né? Então, por isso, né? E nós percebemos aqui que geralmente eram pessoas de mais idade, né? Mais idosos que falavam assim. E eu comecei a perceber, então, nessa pesquisa, que se trata realmente de um traço de oralidade, né? Missa Serzuti. Aqui, missa Ceruti, com dois R's e dois T's. E aqui, na mesma missa, na mesma cópia, a missa de Sersuti, com S e RS, dois T's, talvez sem I no final, né? Então, assim, dentro da mesma cópia não tinha uma unidade, não é? De como se escrevia, e eu julgo que isso tem a ver com traços de oralidade. Aqui, falando um pouco das partes cavadas, nós, nessas três cópias, né, que nós vamos abordar aqui, nós temos a cópia do acervo do maestro Chico Aniceto, como já disse, né, que tem, vou chamar a atenção de vocês aqui especificamente para as partes vocais. Então, na parte vocal do maestro Chico Aniceto, nós temos altos, contraltos e baixo. Já é uma transformação daquilo que nós vimos inicialmente, que é tenor 1, tenor 2 e baixo, né? Na de Pindamonhangaba, temos soprano e baixo. Provavelmente perdeu-se alguma outra parte vocal, porque ou não, né? Enfim. Mas estamos com duas vozes aí. E na coleção Manuel Tranquilino Bastos, de Salvador, Bahia, temos aí o mais próximo do original, tenores primeiro e segundo e baixo, né? Ouçamos então. E aí por diante. E vemos aqui, né, na partitura do acervo do maestro Chico Aniceto, que não tem o credo, né? A missa termina no glória, né? Vemos até aqui, pelo lado aqui, ó, né, no caderninho que foi feito, que realmente não tem a parte do credo. O que também se verifica, o que também podemos verificar aqui na cópia de Pindamonhangaba, né? Inclusive escrito fim, né? Fim, duas vezes fim, para
realmente demonstrar que acabou, né? E aí agora nós vamos passar para uma análise um pouco mais minuciosa, um pouco mais micro, que eu gostaria de chamar a atenção aqui para a parte do contraltos, né? Vamos lembrar que lá na parte do Glória eu havia dito que a parte do segundo tenor, né, eu ia explicitar um pouco aqui, e isso aqui já é uma transformação, né, que aconteceu. Então nós vamos ouvir aqui que transformação foi essa. E aí por diante. E aí vamos comparar com a parte do segundo tenor do maestro Tranquilino Bastos. Estou fazendo essa comparação porque o contraltos e o segundo tenor, nesse caso aí, estão fazendo a mesma função harmônica e melódica, né? Porém, melodias diferentes que nós vamos observar agora. E aí por diante. E aqui agora vamos fazer uma outra análise, ainda em relação à parte do soprano, que aqui eu achei muito interessante, gostaria de compartilhar com vocês, né? Que nós temos aqui uma, uma questão muito que eu ainda não consegui definir exatamente o que é, está inclusive nas perguntas, né? Aqui nós temos um Laudamus que está em Mi bemol maior, em 4/4, e ele tem a duração, ele dura 20 compassos até entrar no largo em 6/8 em Sol maior. Ou seja, nós temos aqui uma situação onde temos 20 compassos, não é, onde houve essa modificação, essa inserção, não é, de modelos de um modelo que não existia, né, se nós formos comparar com o original, né? Temos aqui ainda a inserção do largo, né? Além de estar transposto um tom acima, ainda temos a colocação do 6/8, quando originalmente era 3/4, vocês vão se lembrar, né? E aqui nós vemos que na parte, por exemplo, de baixo do maestro Chico Aniceto, compasso 4/4, tonalidade de Fá maior, pelo menos isso em relação a essas questões já são bastante parecidos. O que também nós podemos observar aqui no acervo Maestro Tranquilino Bastos, né? Então, tudo isso que eu disse aqui até agora me leva a essas reflexões, né? Então, assim, levantar mais informações sobre esse compositor, porque são realmente bastante escassas, né? Tentar mapear como que essa obra chegou no Brasil, como que ela foi recebida, né? Já iniciei o levantamento preliminar das cópias, tenho por volta de 8 atualmente, todas diferentes, né? Importante salientar, todas diferentes entre si e assim de acervos diferentes e com coisas diferentes escritas, né? Também pensar um pouco sobre a função dessa obra, se ela era apenas litúrgica ou também servia para essas adaptações que eu mostrei para vocês aqui, para demonstrarem também para as pessoas, né, se assim os aspectos, né, as técnicas de composição desses mestres de capela e também dos cantores, né, porque vimos ali uma, uma parte de soprano que tinha inclusive até as cadências escritas, né? Então muito interessante. Também, né, uma questão mais institucional, mas pensar também se havia por parte dos padres uma permissividade ou incentivo dessas práticas, e também se houve no Brasil, ou havia no Brasil naquela época, como houve na Itália, uma desobediência à circular da Congregação para os Ritos de 1884,
e foi reiterado 10 anos depois, que dizia, né, para assegurar a decência e santidade do culto e rechaçar as melodias profanas e indignas. Nós vamos lembrar que alguns anos depois, em 1903, o Papa São Pio X, né, no moto próprio Trale Solitude, vai fazer justamente uma proibição com relação a essa música dita mais operística. Então, era isso, eu agradeço muito a oportunidade e nós nos vemos em breve. Muito sucesso a todos, um abraço.